Boa noite. Estamos chegando ao fim de mais uma semana. Espero que a semana que passou tenha sido uma boa semana para todos. Com certeza com muitas atividades, com muito trabalho, com muitas coisas, muitas experiências. E vamos nos preparando para mais uma, né? Se Deus quiser. E nada melhor do que nos prepararmos dentro do estudo do Evangelho. O Evangelho fazendo parte da nossa vida, nos ensinando o melhor caminho a seguir. Boa noite. E apesar dos temas do Evangelho serem temas conhecidos de todos nós já, debatidos, nós sempre temos algo a aprender com ele. Então, esse é o nosso intento hoje, na sexta-feira, toda sexta-feira, é a gente estudar o Evangelho e procurar ver no Evangelho quais são as orientações, quais são os ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa vida, de que forma aplicá-los, se nós estamos mais ou menos no rumo, se a gente ainda está muito distante. Então, de certa forma, a gente faz aqui uma avaliação do nosso comportamento, da nossa conduta, diante dos ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre honrai a vosso pai e a vossa mãe. Como eu falei, é um capítulo bastante conhecido já, de todos nós. Mas sempre temos algo a aprender com ele, com os ensinamentos de Jesus. Nesse capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem uma explicação da fala de Jesus em relação a esse tema, como daqui a pouco nós iremos fazer, e trazem uma explicação do tema que nós vamos, durante 3 semanas, trabalhar, começando hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a piedade filial e depois nós vamos falar, na outra semana, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual e finalizando a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, para quem conhece os mandamentos, para quem sabe os mandamentos, esse honrai a vosso pai e a vossa mãe está como sendo o 4º mandamento da lei de Deus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Diz o seguinte: sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 20, e em Mateus, no capítulo 19, nos itens 18 e 19. E no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, está dessa forma: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não sei se hoje as crianças ainda são educadas sobre esses assuntos, mas os nossos antepassados, até a minha época, a gente estudava essas questões sobre esse honrar pai e mãe, não matarás, não furtarás, uma série de questões que formaram a base da nossa conduta moral. Porque muitos hoje que estão no desequilíbrio, que estão vivenciando os diversos desregramentos contidos nesse ensinamento, muitos deles nunca nem ouviram falar de que Deus, que Jesus, que os apóstolos, seja lá quem for, tivesse se referido a essa questão. Então, dentro desse 4º mandamento que nós vamos discutir aqui, nós vamos pegar o ensinamento dos Espíritos, falando honrai pai e mãe, e ver o que os Espíritos nos trouxeram de orientação e de informação, como uma forma de complementar, de aprofundar essa questão, da gente entender melhor o que seria esse honrar pai e mãe.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte orientação. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Então, honrar pai e mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor. Boa noite. Se eu tenho caridade, se eu tenho amor, eu tenho respeito pelos meus pais. Se eu não tenho respeito, se eu não amo os meus pais, não tenho respeito por eles, também com certeza não vou ter pelo meu semelhante, pelas pessoas com quem convivo. Porque os pais, nós sabemos, são aqueles que nos receberam quando a divindade nos autorizou a chegar nesse planeta. Foram eles que nos receberam, que nos cuidaram, que zelaram, que nos encaminharam para a vida. Então, se eu não tenho amor, se eu não tenho respeito por eles, será que eu vou ter respeito pelo próximo? Por uma outra pessoa que não tenha nenhum laço de afinidade por mim? A gente sabe que acontece. De muitas vezes a pessoa lá fora tem uma excelente convivência. E dentro de casa, ser aquela criatura que não convive bem com os familiares, com os pais. Mas isso é um assunto que nós vamos estudar na próxima semana, nessas outras questões que nós vamos aqui desmembrar. Mas veja bem, os Espíritos começam a nos dizer isso. Honrar pai e mãe é uma consequência da lei de caridade e amor. Então, quem honra pai e mãe tem caridade e tem amor pelo próximo. Se não ama pai e mãe, com certeza, dificilmente vai ter esse tipo de sentimento pelos outros. E aí, continuando, os Espíritos nos dizem: quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então aqui está bem explícita a lei da caridade. Quer dizer, honrar pai e mãe não é só respeitar, não. Não, eu respeito porque é meu pai. Aquela coisa ensinada sem aquele sentimento. E aí os Espíritos nos dizem que a esse respeito nós temos que juntar as atenções, a submissão. Quer dizer, nós temos que ter outras atitudes que envolvam amor, quando nos referimos aos nossos pais. Então vejamos o que? Atenção. Só para a gente ir pensando. Qual a atenção que eu dou para os meus pais? Como é que eu me comporto diante deles, se eu ainda os tenho, né? A submissão. Não é a submissão no sentido de que eles mandam em mim, mas de perceber, até falando em termos de hierarquia, que eles vieram primeiro. Que eles têm um conhecimento, uma vivência maior da vida e que com certeza eu tenho que me submeter às ideias, aos ensinamentos, algumas situações que esses pais queiram nos trazer como forma de nos conduzir na vida. A gente sabe também, nós vamos sempre tocar nesse ponto, que existem filhos que são mais evoluídos do que os pais. E que muitas vezes os pais chegam com orientações que os filhos não concordam porque eles têm uma visão mais... Mas se ele é submisso, se ele entende que é o pai, que é a mãe, mesmo nessa discordância, ele se coloca de uma forma respeitosa diante daqueles que estão ali como pais. Então, o que a gente deve entender por piedade filial, que é o nosso tema? O que a gente pode entender por essa palavra, piedade filial? No Evangelho diz o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo: honrar seu pai e a sua mãe
não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então isso é ter piedade. A piedade filial envolve isso. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de assistir os nossos familiares, os nossos pais. Nós esquecemos que eles têm necessidade da nossa assistência. Muitas vezes nós não propiciamos esse repouso na velhice, como o Evangelho nos fala, porque ainda achamos que eles têm por obrigação de continuar fazendo o que sempre fizeram. Não merecem descanso ainda. E não damos os cuidados devidos que a idade já requisita. Então a piedade filial, quando diz assim, ter piedade filial, é olhar com os olhos do amor para aqueles seres que se colocam nesse momento aqui na Terra como pais. E esse ensinamento nós não vamos encontrar na Bíblia, como nós estamos falando aqui. Tem gente que diz assim, por que Evangelho segundo o Espiritismo? É outro Evangelho? Nós vimos aqui que nós citamos no início a citação do Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e tudo. E aqui nós estamos falando das orientações que os Espíritos nos trouxeram sobre aquele tópico. Nos orientando, abrindo o leque, vamos dizer assim, do nosso pensamento, do nosso entendimento, para a gente compreender verdadeiramente o que o Evangelho quer nos dizer. Porque a gente passou milênios ouvindo falar do Evangelho e ainda hoje, muitas vezes, a gente se perde e não sabe o sentido dos ensinamentos do Cristo. Então, os Espíritos vieram para isso. E, continuando, eles dizem, esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe. Quer dizer, ter esse zelo, ter esse cuidado, também se estende às pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos é obrigatório para elas o devotamento. Com a família de hoje que nós temos, nós sabemos que muitas vezes os filhos não são criados pelos pais só, né? Às vezes são criados pelos avós, às vezes são criados por um tio, por um amigo. As diversas situações que a vida vai nos levando e de repente alguém assume o papel de pai ou de mãe. Então essa pessoa, ela merece, o Evangelho nos ensina que ela merece o mesmo respeito que nós devemos ter ao pai ou à mãe, principalmente se esse devotamento que ela tem para conosco não é obrigatório, se ela faz por amor. Uma mãe que recebe um filho pelas portas do coração, ela é mãe. Então esse filho jamais um dia vai poder chegar e dizer, você não é minha mãe, não merece, não tenho por que lhe respeitar. Ele estaria sendo ingrato. Porque quem está ali na condição de mãe ou de pai é aquele ser. E é ele que merece ser respeitado, amado, em todas as circunstâncias. Então nós estamos falando isso, colocando essa situação, porque acontece às vezes casos de espíritos rebeldes que quando descobrem a sua origem, às vezes se revoltam. Não aqueles que já conhecem desde o princípio, né? Que é como a educação manda que seja feita, que já desde o princípio ele seja educado sabendo como que ele chegou à família e tudo mais. Mas existem casos, e nós que lidamos muito com atendimento fraterno, conversas entre as pessoas, já aconteceu de uma mãe dizer para mim que o filho se revoltou completamente quando soube que não era filho. E já depois de uma idade adulta, aonde ele já tinha uma boa convivência familiar, tinha tudo, e entrou num estado de revolta. E aí, de repente, quis dizer que pai não manda nele, mãe não manda nele, não é pai, não é mãe, não é nada. Como se todo aquele esforço, aquele carinho, aquele respeito que o conduziu até ali, que jamais fez com que ele duvidasse que fosse filho, a partir de uma informação que alguém deu de fora, pronto. Acabou tudo? De maneira nenhuma. Então isso é ingratidão. E aí
o Evangelho nos diz que Deus pune severamente aqueles que se comportam dessa maneira. No livro Vinha de Luz, na mensagem Filhos, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento e a madureza dos anos lhes restaram a compreensão. Então, quando Emmanuel se refere a esse estranhável esquecimento, é porque é estranho você esquecer tanto benefício, tanto amor, tanto zelo, tanto cuidado, que passou a vida recebendo e que quando chega na mocidade, esquece. Aquelas criaturas muitas vezes acham que elas não merecem fazer parte da sua vida porque eram simples demais. Acontece às vezes. A criatura vem sendo trazida com amor, com carinho, com zelo para aquela família humilde, que lhe proporciona todas as oportunidades. De repente ele se coloca numa condição melhor e aí se envergonha da família. Acontece. Se envergonha dos pais. E Emmanuel chama isso um estranhável esquecimento, porque como é que a gente pode esquecer o bem? Como é que a gente pode esquecer o zelo, o carinho, o amor, tudo que nos trouxe até aquele momento? E aí ele diz que nós desdenhamos das sagradas experiências de quem a precedeu. Está ultrapassado. Envergonhar da fala dos pais diante dos amigos, coisas dessa natureza, desdenhando daquela experiência, daquela criatura que tem a sua vivência, que tem muito o que falar, o que ensinar, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento, a madureza dos anos lhes restaura a compreensão. Então, muitas vezes, a criatura vai se dar conta dessa sua atitude já na madureza, já quando está declinando. Aí vai lembrar, poxa, eu agia desse jeito, com o velho ou com a velha. A gente sabe que hoje existe uma forma assim carinhosa de nos tratar, velho, velha, mas a gente sabe que não é falta de respeito. Eu tenho um neto de 19 anos, aliás, de 17 anos, que a gente brinca muito. Ele chega lá e toca assim e me diz: e aí, velho, tudo bem? E um dia minha filha disse: rapaz, respeita a tua avó. Aí eu disse: não, mas eu entendo esse velho, porque eu sei que ele é incapaz de me desrespeitar. Até porque também eu não vou aceitar o desrespeito. Eu fui educada assim. Nós temos que respeitar os mais idosos. Então não admito o desrespeito. Então acontece às vezes de tratar, de brincar dessa forma, mas a gente sabe a energia que está indo naquela situação, que jamais tem a ver com desrespeito. Então essa forma estranhável de esquecimento aqui, quando Emmanuel coloca, eu entendo que é aquela situação mesmo em que muitas vezes abandonam os pais, seguem a sua vida muito bem, boas profissões, e tudo, esquecem que estão ali porque houve todo o empenho, houve todo o esforço, a renúncia. Muitas vezes deixaram de viver algumas coisas, de trazer para si algumas coisas que tinham desejo, pensando apenas naquele filho, naquela situação. E aí quando eles se projetam, muitos são eternamente agradecidos, mas acontece. E aí Emmanuel fala desse caso. E aí ele, continuando na mensagem, ele diz: os filhos estão marcados por divinos deveres junto àqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. Então nós, os filhos, nós estamos marcados por divinos deveres. São deveres que Deus nos impõe. Primeiro aos pais, para nos receber, e depois aos filhos, que vamos receber toda a generosidade, todo o amparo, toda a assistência, e que vamos ser aqueles que vamos conduzir as nossas crianças, porque a velhice nos leva a um estado de infância muitas vezes, que são os filhos que vão agora
cuidar da velhice, da dificuldade, da necessidade dos pais. E aí ele diz, se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Ah, mas o meu pai ou a minha mãe nunca se deram a dignidade de serem respeitados. Existem casos, a gente sabe disso, né? Nem assim, nos diz o Evangelho, nós temos o direito de criticá-los, porque só Deus pode ver aquela criatura com os seus olhos divinos, saber o porquê, as razões, porque nós não temos essa visão ampliada do passado, das vivências, nós não sabemos quem é aquele pai, quem é aquela mãe, por que eles agem daquela forma conosco, qual é o nosso merecimento em relação àquela situação. Se não fomos, quem sabe, nós até que pedimos para vivenciar uma experiência difícil. Então nós não temos noção disso. E aí é necessário que a gente entenda que só Deus, que conhece os seus filhos, que conhece o modo da ação de cada um, pode, com certeza, colocar para cada um a sua responsabilidade no devido tempo, no momento certo. Eu custei entender um pouquinho isso aqui na minha adolescência. E hoje, com as luzes da doutrina espírita, eu fico pensando, que falta ela fez. Porque negligenciei a oportunidade de estar próximo da criatura que me recebeu como filha, porque era realmente difícil a nossa convivência. Eu não aceitava as atitudes, a postura dele, e num determinado momento da vida ele desencarnou, está no mundo espiritual há muito tempo, e aí hoje, com as luzes da doutrina espírita, volta e meia a gente se volta para uma postura, para um comportamento, e começa a perceber que não era um ser preparado para ter uma atitude diferente, não era um ser em condições ainda de ser aquela criatura, e nem eu também estava em condições de merecer tudo isso. Então tudo é aprendizado. O Evangelho nos diz, certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim, que é o que nós estamos comentando aqui. Na roda das nossas encarnações, a gente não sabe quem foi, de onde veio, quem são as criaturas que estão conosco, a gente sabe agora. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho, é isso, aquilo. Mas nós não sabemos o que nos trouxe aquele núcleo familiar juntos. A gente não sabe. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. E se o ambiente é tumultuado, esse é que é o ambiente. Com certeza, o mais necessário, o melhor, para nessa encarnação a gente se ajustar, refazer. E isso é que é difícil da gente entender. Porque na maioria das vezes a gente acha que resolve assim, vai para cada um para o seu lado. E aí a gente está adiando a oportunidade, a gente está deixando de fazer aquilo que deveria fazer. Então a doutrina, ela nos traz essas orientações. Não é como quem diz assim, você é um coitadinho da vida, agora você tem que se submeter. Não é isso. Porque também se submeter a tudo e não fazer nada, não quer dizer que nós estamos trabalhando, né? Continuando, o Evangelho nos fala, sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Pais sem recursos. Hoje tudo está muito fácil para a gente. Hoje tudo, a gente tem acesso a conforto. As pessoas têm transporte, as pessoas têm aparelhos bons dentro de casa, tecnologia.
Mas os nossos pais, muitas vezes, não tiveram essa oportunidade e, quando chegam na velhice, às vezes entram no campo da dificuldade, da necessidade mesmo. Então, o Evangelho nos diz que é sobretudo para com os pais sem recurso que se demonstra a verdadeira piedade filial. Porque quando os nossos pais não têm nenhuma necessidade material, nós vamos levar o carinho, o amor, o abraço, a presença, coisas da natureza. Mas quando os nossos pais estão nessa condição aqui, de pais sem recursos, nós vamos levar tudo isso e mais o material. Devemos. E aí ele nos diz: obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. O que vocês acham? Ah, mas não precisa de nada. Mas a gente, né, a nossa vida... E como ele diz aqui, nós estamos exercitando a verdadeira piedade quando nós agimos dessa forma, quando nós não damos a eles nada além do necessário, só para não morrer de fome, bota ali dentro como a gente bota, né? Isso, nós estamos exercendo a verdadeira piedade filial. Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo. Olha aí. As amabilidades, os cuidados carinhosos que são apenas o juro do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Então veja que daquele quarto mandamento, olha o que os Espíritos nos trouxeram de informação sobre esse honrar pai e mãe. E é porque a gente está aqui só na piedade filial, nós ainda vamos ter outros momentos de estudo sobre essa questão. Ah, vamos já contar uma historinha, se não for essa aí você conta outra. Veja bem, nós acabamos de falar de dar um pouco do supérfluo, de cuidar, de zelar, de dar o melhor, não só o necessário. E aí nós vamos para uma situação aqui que eu trouxe só para a gente entender o quanto o sentimento humano ainda não se trabalhou e às vezes as atitudes são chocantes. Na Holanda, os idosos estão buscando asilo em países vizinhos, fugindo dos próprios filhos que querem cometer eutanásia com eles por causa da idade. Então veja bem, os pais estão ficando velhos, a saúde é muito cara, o conforto é caro, o tempo não tem. O que os filhos estão fazendo na Holanda? Encaminhando os pais para serem mortos, praticando eutanásia nos pais. E muitos pais, na velhice, quando já era um momento de ter conforto, tranquilidade, estão fugindo, tentando ir para países onde não existe essa lei para escapar da morte. Porque eles estão velhos, mas eles ainda querem viver. Ainda acham que merece viver, e claro que merece viver. E veja quem está fazendo com que eles se coloquem nessa situação, os próprios filhos. Os filhos. E aí, a Universidade de Göttingen, 41% dos 7.000 casos de eutanásias praticados na Holanda foram a pedido da família, que queria liberar-se do incômodo velho. 41% dos 7.000 casos. Veja que idoso para lá não está valendo nada. E 14% das vítimas estavam totalmente conscientes na hora em que foram liquidadas. Eram criaturas lúcidas, com saúde, com vida, e que foram mortas pelos filhos. Autorização médica e tudo, porque o país permite, a lei permite, para não ter mais trabalho, para não ter que se ocupar, para não ter que gastar com aquela pessoa.
E aí eu fico pensando, como é que essa pessoa consegue depois continuar a vida, pegando aquele dinheiro que poderia gastar com o pai para gastar em supérfluo, em vida boa, em tranquilidade? Como é que a pessoa consegue? Herança, né? Eles trabalharam a vida toda. Sim, também. Na Holanda, diz esse artigo que eu dei uma olhada, se alguém estiver fazendo turismo na Holanda com algum parente idoso ou doente e este passar mal, tome cuidado na hora de chamar uma ambulância. Se discar o número errado, poderá receber a visita de uma ambulância da morte, encarregada de eutanasiar idosos ou doentes. Então lá já existem ambulâncias próprias para isso. Se um idoso passar mal e você chamar, tenha cuidado para não ser, a que chegar não seja uma que venha para fazer isso. Vai recolher o seu idoso e vai matar. Eu não quero visitar esse país. Principalmente agora que eu já estou. Eu nem sabia onde é. Foi. Em breve não, vou passear lá. Mas aqui no Brasil a situação é um pouco diferente, graças a Deus. Aqui no Brasil, as leis já visualizam o idoso, né? Já existe um amparo legal. Nós temos o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso para a gente se reger, para que os abusos não sejam cometidos, que a gente sabe que existe. No artigo 3º desse Estatuto diz o seguinte: é obrigação da família, olha a diferença da Holanda, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Como que diz assim, não vamos esquecer nada, vamos colocar tudo na lei. Para que ele tenha acesso a tudo. Para que ele tenha... Hoje nós vemos os nossos idosos participando de academias, de grupos de dança, viajando, né? Já se fala, nós aqui no Brasil falamos em melhor idade. Então, um sentimento diferente daquilo que a gente tratou agora há pouco, né? Só me permite, tem um moço que joga com a gente, ele tem 64. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então isso existe, porque na nossa sociedade nós sabemos, volta e meia, a gente, hoje principalmente que com acesso a celular, tudo se filma tudo, se fotografa tudo, as mídias sociais, aí se publica tudo, a gente vê cada aberração. Dia desses eu vi um vídeo, um idoso, meu Deus, tão magrinho, tomando banho, a pessoa batendo durante o banho naquela criatura, batendo na criatura o tempo inteiro, e alguém estava filmando, gritando. Então, esse estatuto existe para punir quem faz esse tipo de coisa. Porque não se pode, você não pode de maneira nenhuma pegar uma criatura, é o nosso futuro, é o que a gente vai ser. Se a gente não tiver esse amparo, se a gente não trabalhar nesse sentido, como é que vai ser quando chegar a nossa vez? Então a gente não pode de maneira nenhuma esperar que seja assim. Esse trecho que eu vou ler aqui, vocês vão pensar que é da doutrina espírita, depois eu digo a fonte. Nossa sociedade ainda não evoluiu o suficiente para alcançar a importância dos idosos e o compromisso social em propiciar a eles um envelhecimento digno, porque eles formaram a sociedade em que vivemos, estabeleceram padrões sociais, construíram o conhecimento que hoje adquirimos e mais, nós somos sua extensão genética, sua constituição, portanto, parte deles. Isso aqui é no jus.com.br, um site que trata de leis, de direito. Então, nós ainda não estamos suficientemente
cientes da importância dessa criatura que nos antecedeu, que ajudou a construir a nossa sociedade, que, como ele diz aqui, estabeleceram padrões sociais. Quantas lutas eles enfrentaram para que a gente hoje estivesse nesse patamar de melhoria, construir o conhecimento que hoje adquirimos. Quando nós temos uma atitude como um filho desse na Holanda tem com os pais, ele está esquecendo tudo isso. Esquecendo tudo isso. Principalmente isso, nós somos sua extensão genética. Somos sua continuação. Então nós somos parte daquela criatura. Como é que de repente a gente esquece tudo isso e age da forma como nós vimos aqui? Mas esse pensamento de piedade filial não é um pensamento novo, não é um pensamento só do Cristo, não. Nós vamos buscar aqui esse filósofo chinês Confúcio. Confúcio viveu no ano de 551 a 479 a.C. E olha o que ele dizia. Os antigos reis possuíam virtude perfeita e uma regra de conduta que tudo abrangia. E por meio dela se punham de acordo com tudo que existe sob o céu. Mediante a prática dessa virtude, o povo era levado a viver em paz e harmonia, e não havia má vontade entre superiores e inferiores. O nome dessa virtude era a piedade filial. Então, aqueles antepassados, aquelas criaturas, aqueles seres que viveram naquela época, eles possuíam essa virtude perfeita. Ele diz que a piedade filial é uma virtude perfeita. Porque era uma regra de conduta. Era ensinado respeito. Ninguém se atrevia a desrespeitar a idade, a experiência de um ser. Então, em nome disso, como ele diz, o povo era levado a viver em paz e em harmonia. Se a gente for pensar nisso aqui, o que acontece hoje na nossa sociedade? O que existe? Tanta criminalidade, tanto desrespeito, tanta violência. Falta tudo isso. Porque começa logo dentro de casa. O ser que está praticando tudo isso lá fora, ele já começou dentro de casa. Tem o menor respeito para o pai e para a mãe. Não foi educado, não foi orientado. Então nós temos que despertar para essa educação que manda que ensinemos os nossos filhos a respeitar os mais velhos. A respeitar. Para que ele possa vir a ser um ser humano em condições de trazer paz e harmonia para a sociedade. E aí, nesse tratado da piedade filial, que é intensamente utilizado pelos confucionistas, diz o seguinte: a piedade filial é a raiz de toda virtude e o tronco do qual nasce todo ensinamento moral. Então, ter amor, ter respeito com os pais é a raiz de toda virtude e o tronco do qual nasce todo o ensinamento moral. Nossos corpos, diz ainda o Tratado da Piedade Filial, cada fio de cabelo, cada fragmento de pele, nós herdamos de nossos pais. E não devemos atrever-nos a danificá-los ou feri-los. Este é o começo da piedade filial. Então ele já começa dizendo que geneticamente, né, a nossa estrutura física, nós estamos vivos por causa dos nossos pais, que nos doaram tudo. Então nós não temos o direito nem de destruir isso em nós, e muito menos em quem nos trouxe a possibilidade de vida. Quando formamos nosso caráter mediante a prática da conduta filial, para tornar famoso nosso nome nas idades futuras e glorificar com isso nossos pais, este é o fim da piedade filial. Então veja bem, nós alcançamos a piedade filial, nós estamos prontos e não precisamos aprender mais nada, isso foi o que eu entendi aqui do termo, quando nós nos colocamos diante da sociedade, diante das gerações, como alguém que glorificamos os nossos pais. Aquele ser aonde as criaturas nos olham e dizem: foi muito bem educada essa criatura, tem um respeito muito grande pelos pais, pela sociedade, transita
em harmonia com todos. Isso é a glorificação e é o fim da piedade filial. Quando nós já conquistamos isso em nós, pronto. Nós não precisamos ir atrás de muita coisa mais não, porque nós já estamos um ser pronto para a sociedade. É como o Confúcio diz, é o fim da piedade filial. E aí o Evangelho complementa. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância. Os que com a vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Então, infeliz, diz o Evangelho, aquele que se esquece da dívida para os que o sustentaram na infância. Como esquecer? E aí nós vamos contar uma historinha, nós estamos caminhando para o final da nossa atividade, não é da cuia, mas é uma história bem interessante, depois a gente pode até trocar a experiência da cuia aqui também. É a história de um lavrador, né, que trabalhou muito, se dedicou muito para dar estudo ao filho e conseguiu formar o filho. Depois que o filho se formou, casou, foi morar em outra cidade, teve 2 filhos, estava numa condição de vida muito boa. Aí a esposa dele morreu, o agricultor morreu, ele ficou sozinho, doente. E aí, o mínimo que o filho pôde fazer foi levá-lo para morar com ele. E aí, a gente sabe que o idoso tem os seus costumes, tem as suas necessidades, tem as suas posturas um pouco assim, que muitas vezes se choca com a do novo, né? A esposa não gostava muito do comportamento dele e um dia, numa discussão, ela pediu que ele escolhesse entre ela e o pai. Não queria mais ele ali. Não quero mais ele aqui morando com a gente. O que o filho fez? Ele não sentou e disse, olha, mas você tem que entender que ele é meu pai, que ele é um idoso, que ele tem as necessidades dele e que eu não posso fazer isso com ele. É o mínimo que eu posso fazer por ele é receber na minha casa, é cuidar da velhice dele, porque ele cuidou de mim. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque ele me trouxe até aqui. Não. O que ele fez? Ele disse, pode deixar que eu resolvo. E aí narra a historinha que ele foi no guarda-roupa e pegou um cobertor. E chegou pro pai e disse assim, olha, não dá mais para você ficar com a gente. Vai embora, tá aí um cobertor para você se agasalhar por aí, mas vai embora. E o velho ficou muito triste, né? Porque estava sendo expulso da casa do filho, aquelas alturas não tinha mais como conviver com segurança, onde que ele ia morar, coisas dessa natureza. E saiu chorando. E naquele momento o filho mais novo do casal, vendo aquela cena, correu atrás do avô. E disse, vovô, me dê um pedaço desse seu cobertor. E aí ele disse, não entendeu. Mas já estava tão acostumado a ser jogado, largado, que dividiu o cobertor ao meio, deu para a criança e foi embora. E o pai observou aquela situação, chamou o filho e disse, por que você pediu esse pedaço de cobertor? Não, pai, é porque você também vai ficar velhinho e aí um dia você vai morar comigo. E aí quando eu tiver que mandar você ir embora, eu tenho que ter um cobertor para lhe dar, para você se esquentar lá fora. Precisava outro ensinamento? As crianças, elas são... Não vão com muitas palavras, não, elas vão ao ponto. Então, o que ele estava ensinando naquele momento para o filho? Ele não estava expulsando o pai de casa, não. Ele estava dando uma lição para o filho. Ele estava dizendo para o filho que a velhice era uma fase da vida onde a criatura não tinha mais o menor respeito, direito, e que quando se chega àquele ponto, o mínimo que se pode fazer é mandar embora e dar um cobertor. Então a criança já ficou e disse, meu Deus, e quando ele foi embora, onde é que eu vou achar um cobertor? Ele nem pensou que um dia ele ia trabalhar, ter dinheiro, comprar um cobertor, não, ele já pensou imediatamente na situação. E foi lá pedir o cobertor. Então veja, a história não conta se ele correu, foi buscar o pai de volta, ou coisa desse tipo, porque a gente vai ficar por aqui só para refletir que o ensinamento aí foi daqueles. Tenho certeza que deve ter caído a ficha em algum momento.
Mas a Maria disse que tem uma história de uma cuia também. E como eu gosto de histórias, eu gosto de enriquecer, de ouvir, de aprender. Vamos lá, Maria, como foi a sua? Mas é o mesmo estilo, né? Uhum. O casal teve esse filho, e formou esse filho, e eles ficaram velhos, levaram ele para casa. A esposa também não queria dentro de casa, colocaram no quartinho do fundo. Aí eles comiam não fazer bicho, né? Ele era muito rico, mas uma esposa já era acostumada a mulher, né? Ficava olhando no fundo do quintal, naquele quartinho. E aí o filho, eles começaram a observar que o filho deles tinha um pé de telescuro de cabaça, né? Que faz a cuia, ele estava trabalhando. Aí perguntaram por que ele estava fazendo, os pais. Não, ele está parando sua cuia, seu pratinho, para quando você estiver velho, igual meus avós, você vai comer. Aí ele pegou os pais e colocou dentro de casa. O filho deu a lição, né? O conforto não avançado. Veja o que é a sabedoria popular, né? Essas histórias, elas têm, com certeza, um objetivo, que é nos tocar, que é nos alertar. Como é que o que a gente tá? Porque assim, a gente tem uma preocupação de que os nossos filhos se eduquem. E a gente acha que a educação é responsabilidade de escola. Escola instrui. Educação é com pai e mãe. É com o lar. Valores, né? Valores. E não vale, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não vale. Né? Porque eles estão olhando, atentos. Quem é que um dia não já disse uma coisa que não era para ser dita e a criança foi lá e disse? E deixou a gente morrendo de vergonha? Porque estava atento, ligado, percebendo tudo. É assim o aprendizado da criança e do ser. É assim que se aprende. Eu vou falar um pouco da minha vida, porque é melhor falar da minha do que da dos outros. Teve uma época na minha vida, as minhas filhas eram pequenas. E houve um desentendimento comigo e com meu esposo na época. Lógico que a gente fazia tudo para que as crianças não percebessem que estava havendo algum problema. A gente pensa que eles não percebem. E aí o que aconteceu? Pela manhã, todo mundo pronto para ir para a escola, café na mesa, a gente organizando tudo para os meninos sair, foram para a escola. A minha mais velha chegou na escola, e isso eu soube depois que a professora me chamou para conversar. Disse, não fez a prova legal. E eu estranhei, porque ela é sempre muito aplicada, é a primeira que entrega a prova, e ela ficou lá no fundo calada, triste, quase chorando, com a folha de papel na mão. E eu cheguei, você não vai fazer a sua prova? Ela disse, não vou. Por quê? Porque eu estou triste. Por que você está triste? Porque eu não sei se quando eu chegar em casa meu pai e minha mãe vai estar junto ainda. Aí a professora disse, o que é isso? Mas não está tudo bem? Tá não. Aí ela disse, como é que você sabe que não está tudo bem? Tentando. Ela disse assim, porque hoje nós sentamos na mesa para tomar café. A expressão dela foi essa. Mãe perguntou ao papai se ele queria café, ele disse que não queria. E aí mãe perguntou se não me lembro mais o que foi, e ele disse não. Assim, ela percebendo que estava aquela coisa muito sem emoção, aquela resposta, como quem diz assim, não quero conversa, aquela situação. E aí ela foi para a escola com aquele sentimento, e a gente achando que estava tudo bem, não tinha transparecido nada. Foi o suficiente para a criança não fazer a prova, para não se sentir bem. Chegou em casa também recolhida, ninguém sabia do que se tratava, e eu só fui saber a partir da conversa da professora. E aí a gente fica pensando, numa situação como essa que nós relatamos, da situação do desrespeito dos filhos para com os pais, imagine se os nossos filhos não estão prestando atenção. Como é que você trata, como é que você não trata? E aí eles vão repetir. Se eu não respeito o idoso,
e é isso que o meu filho vê, ele vai achar aquilo muito natural e essa vai ser a postura dele. E hoje a gente vê na sociedade esse desrespeito do jovem pelas pessoas idosas, pelas pessoas muitas vezes nem tão idosas, basta ter um pouquinho mais de idade do que eles. Então o Evangelho, concluindo aqui, dentro desses quadros do cobertor e da cuia que a gente falou aqui, o Evangelho nos diz: ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então, o abandono que nós estamos tendo e a ingratidão, nós vamos ser feridos nas nossas mais caras afeições, como do filho. Nós vamos sofrer a ingratidão de alguém. E se não for nessa vida, pode ter certeza que numa próxima nós vamos vivenciar uma situação de dificuldade, onde a gente vai sofrer aquilo que a gente fez o outro sofrer, porque infelizmente a gente só aprende assim, sofrendo na pele aquilo que fez o outro sofrer. Não é castigo de Deus, mas é mais fácil. Nós nos candidatamos ao aprendizado dessa forma. Essa lição eu não fiz direito, eu preciso vivenciar essa lição para saber como é que eu faço. E aí a gente vem e passa por aquela dificuldade, por aquela situação que muitas vezes a gente não entende. Meu Deus, Deus não está vendo o que está acontecendo. Não. A justiça divina é plena, ela alcança tudo e todos, e como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, que a gente possa caminhar a par com a lei que está aí e ampliar o nosso estatuto do idoso espiritualmente. Né? Não precisamos de estatuto. Nós temos a lei do amor, a lei da caridade que Deus nos deu. Lógico, nós não estamos aqui dizendo que não é necessário. Estamos dizendo para ampliar. Porque se as leis não fizerem isso, vai demorar muito o ser humano a ter respeito. Então, muitas vezes, hoje a gente só atende se for pela lei. Vai chegar um dia em que nós vamos fazer isso sem necessidade da lei. Eu posso até colocar aqui, Emanuel, uma situação, só para fazer aqui uma rápida abordagem e a gente entender e encerrar, que nós, no estágio que nós estamos, nós só obedecemos o trânsito, a gente só não estaciona na vaga do idoso ou na vaga do deficiente com medo de uma multa, que a multa está grande. Mas se não tiver ninguém por perto, a gente ainda encosta por ali um pouquinho e tanto, né? Então, se não fosse essa lei, ninguém ia ter mais direito. O idoso não ia ter direito de chegar no canto, um deficiente, não tinha nem como subir uma calçada, nada disso. Então, a lei está obrigando. E por conta disso, a gente vai se adaptando à lei. Até um dia desses, a gente passava numa faixa de pedestre, faltava pouco, era passar por cima da multidão toda, e hoje a gente já sabe que deve parar. Então, naturalmente, a gente já se obriga a parar. E às vezes, quando não dá, deve dizer, oh, poxa, não parei, na faixa tinha uma pessoa ali e tudo. Quer dizer, a gente vai se adaptando. Até que um dia a gente faça isso naturalmente. Então, é da lei que também a gente vai aprendendo. E que chega um tempo em que não precisa mais de lei, não, porque, como diz os Espíritos, a lei está escrita na nossa consciência. Nós já temos essa lei. Mas a gente precisa conhecer essa lei, trazer à tona para a nossa vida, para a gente ter isso muito claro, muito consciente e fazer naturalmente. Não precisar de nenhuma imposição, não precisar de nenhum olho, de nenhuma observação e nem de nada para que a gente coloque isso em prática. Então, honrar ao pai e à mãe de hoje, nós vamos encerrar por aqui e vamos retomar na próxima semana, falando da família, os laços materiais e os laços espirituais, complementando esse assunto que nós começamos hoje. Então, muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece, fazer o passe, para a gente poder seguir para casa.